E chegamos à parte final do nosso treinamento em excelência. Hoje nós vamos ver o resgate da excelência, que é o foco desse livro que nós estamos cobrindo. Lembra que isso é uma história fictícia, criada pelos autores do Who Kidnapped Excellence, que vocês podem ver na descrição depois. Lembrando que nós cobrimos no primeiro vídeo introdutório, que a excelência em função do tempo, onde discorremos um pouco do valor que precisa ser colocado no tempo, especialmente do tempo que a gente passa no trabalho, né? Porque a maioria da nossa vida a gente gasta no trabalho. Então, ela precisa ser gasta com primazia. Então, vamos focar, né? Vocês podem rever o link para o próximo, para esse primeiro vídeo, vai aparecer em algum lugar. E no segundo vídeo, nós apresentamos os pilares da excelência, os 5 pilares, né? Começando por paixão, competência, flexibilidade, comunicação e senhorio. Todos esses pilares precisam estar maximizados, como nós discutimos nesse vídeo, que também vocês podem acessar no link que vai aparecer aí. E ali foi esmiuçado, né, com detalhe, as características de cada um desses pilares. E então é só observar quais os pontos que estão faltando no nosso dia a dia para começarmos a colocar empenho neles. E vimos que a excelência tinha sido raptada, né? E vocês lembram que no bilhete de resgate falava que precisava abrir os olhos e pagar o resgate. Então, ao abrir os olhos, nós precisamos estar no estado de alerta o tempo todo, todos os dias. Se começamos a observar que o nosso desempenho está diminuindo, nós podemos colocar aquele esforço adicional, que esse é o pagar o resgate, para voltarmos para o estado onde estávamos. Eu não vou dizer que, não vou ser assim, hipócrita, né? Para dizer que todo mundo consegue ficar 100% em todos os pilares todos os dias. Mas se esse estado de vigilância é mantido e a gente age se esforçando para voltar ao ponto onde a gente estava, é possível. E essa que é a boa notícia, né? A excelência, ela pode sim ser resgatada. Nós cobrimos no terceiro vídeo a face da aparência, que são as estratégias que são usadas pelos time da aparência, que são os antipilares da excelência, para dissuadir no dia a dia os colaboradores, né, principalmente no grupo corporativo, que foi o foco do livro, mas que isso se aplica no nosso dia a dia também, né? Quais são aqueles pontos que a gente começa a dar ouvidos a coisas que não agregam no nosso desempenho. Então, hoje nós vamos ver assim, e no vídeo anterior nós encerramos com uma reflexão do ponto de vista pessoal da vida do Dan. Isso é algo importante. E no vídeo de hoje, também mais para o final, nós vamos cobrir alguns outros aspectos e de como, aplicando esses pilares da excelência na vida pessoal, resgatou relacionamentos. Então, eu creio que esse seja um foco muito importante a se dar, e nós precisamos prestar atenção em cada detalhe, onde que a gente pode escorregar para perder a nossa excelência. Mas tenha em mente, ela pode ser resgatada, e o mais importante de se ter em mente é que a excelência não é comparada com ninguém, é comparada com você mesmo. É como você estava ontem, como você está hoje, porque só você pode dizer se você deu o seu melhor ou não. Então, vamos passar para a parte de vídeos, e
depois faremos um encerramento. Nós sempre temos que começar lembrando que esse estudo ele foi inspirado, né, numa ficção, uma história fictícia do livro Who Kidnapped Excellence, eu fiz umas modificações, né, claro, para ficar mais fácil a apresentação, mas o foco principal do livro é trazer esse conceito da excelência para a vida profissional e para a vida pessoal, para que as pessoas, né, se arvorem, né, desse conceito para a sua vida. Mas quando a gente perde, ela é possível ser resgatada, como estamos vendo, né, no slide, mas sempre envolve atitude, escolha e propósito. São os pontos que precisam estar presentes. E se vamos relembrar no segundo vídeo, houve aquela reunião, lembra? Com a liderança, com toda a equipe, quando a liderança apresentou a questão da nota de resgate e tal. E no fim dessa reunião, ele pede o comprometimento, né, de toda a equipe para resgatar a excelência, né? Então, a reunião, todo mundo concorda, saem dali refletindo e vendo o que cada um poderia contribuir para fazer isso. Só que aí nós vamos ver a reflexão de cada um deles nos seus ambientes, para onde eles foram a partir da saída daquela reunião, e nós vamos começar com Paixão. Paixão, ela foi para a sala dela e começou a pensar, eu sou Paixão, eu sou a que dá entusiasmo aos nossos colaboradores, porque só a habilidade técnica não é o bastante. Os clientes querem produtos de qualidade, mas eles também querem ver que nos importamos com eles. Então, assim, o relacionamento com os clientes é outro ponto importante, né? E mostrar que nos preocupamos, né? Como nos tratamos e nos ajudamos, eles veem isso, né? O tratar cada um olhando nos olhos, ouvindo, sorrindo, sempre com uma atitude boa. É ver a necessidade de cada cliente com um olhar novo, né? A pessoa chega e você mostra aquela satisfação em estar vendo a pessoa. E esse cliente não é só o cliente externo, não, né? É o cliente interno. As pessoas de outros departamentos que dependem das informações que você repassa e dependem de cada vez que eles chegam a você, de você estar completamente ouvindo, compreendendo e atendendo bem, né? Não é ficar assim achando que lá vem essa pessoa de novo, né? Então é sempre assim, aquele olhar novo, né? Cada vez que a pessoa venha, ainda que venha com o mesmo problema, tá bom? Então, é ver a necessidade de cada cliente com um olhar novo. E aí ela diz assim: eu os ensino a ter empatia. Eu carrego a tocha da excelência. Então ela se deu conta que paixão é essencial para haver um estado de excelência, né? E aí ela fica entristecida e diz assim: mas eu a deixei apagar. E no momento que ela fala isso em voz alta, aparece frieza, assim, né? Como num passe de mágica na sala dela. Ela, quem é você? Aí ela diz, eu sou Frieza. E eu ouvi o que você acabou de dizer. Você não é responsável pelo desaparecimento da excelência, de forma alguma. Entenda, você não é babá de colaborador. Depois da orientação de admissão, cada um que se vire para manter o seu estado de excelência com aquilo que foi ensinado por você. Me ouve. Sua vida será muito melhor se você não se importar com os outros. Não perca seu tempo se esforçando em manter as pessoas engajadas. Isso requer muito esforço.
Relaxa, relaxa, você age com muita intensidade, porque você já faz o suficiente. Assim, quem vai precisar de ajuda logo é você. E ela, como num passo de mágica, ela desaparece. Aí a cena agora se passa dentro de um banheiro, onde a, a competência foi e ela se olha no espelho e começa a se questionar. Será que eu contribuí para essa situação? Meu papel é assegurar a capacitação contínua dos trabalhadores. Será que eu falhei nisso? Eu, eu, meu papel também é fomentar mentoria. Será que eu deixei o corte de verbas que a liderança pediu comprometer a excelência na empresa? Será que eu falhei em estabelecer a expectativa correta em como cada um trata o cliente e com cada um dentro da empresa? Ela fica assim, mas o sequestro da excelência não é minha culpa. E ela fala isso em voz alta. Aí, acontece algo muito surpreendente, porque é como se a imagem dela estivesse falando com ela, mas é o destreino que aparece. Aí ele, exatamente, não é sua culpa. Você trabalha duro, mas você não pode controlar tudo. Você tem limites impostos pela liderança, não tem? Aí ela concorda. Os colaboradores precisam entender os aspectos técnicos de gerar um bom atendimento aos clientes. E mais, excelência não desapareceu. Só estão tentando te distrair da sua função. Apenas continue fazendo suas tarefas e não se estresse. Então, a culpa não é sua. Aí ela desaparece. E daí a cena vai para a academia, porque o flexibilidade, né? Ele se desestressa exercitando. Aí ele foi, mas ele chegou lá, ficou olhando para a esteira, ele sentou e ficou pensativo. Aí ele, eu acho que eu preciso voltar ao básico para trazer a excelência de volta. Eu falhei em criar uma plataforma onde os colaboradores pudessem usar seu próprio julgamento e bom senso para resolver problemas fora das normas. E se a solução fosse ouvir as pessoas envolvidas nos processos, ao invés de resolver tudo com políticas? Não será que isso foi um dos fatores? Eu poderia ensiná-los a como adaptar as normas para atender às necessidades únicas que aparecerem. E se eu desse a oportunidade para as pessoas relevantes estarem envolvidas na solução de problemas? Bastava estabelecer alguns limites, onde todos deveriam obedecer certas regras. Eu não posso criar desculpas. Eu tenho que ser parte da solução, de trazer a excelência de volta. Aí, ele foi se alongar. No que ele está se alongando, quem aparece? Rigidez. Ele, vamos parar. Vamos parar. Agora você se alongou demais, achando que vai resolver esse problema. A queda da performance tem a ver com a economia, com falhas de fornecedores, com mudanças regulatórias. O maior erro que você pode cometer agora é reagir de forma extrema. E é isso que você está pensando. Colaboradores não podem tomar decisões por si só. Isso é coisa de liderança. E afrouxar com os procedimentos e protocolos, aí sim, você vai levar tudo ao colapso. Vai ser uma tragédia só. E ele desaparece também. Aí nós mudamos para o escritório da comunicação. A comunicação está lá pensando, o que houve com a minha concentração? Eu costumava ouvir
tão atentamente a todos, usando meu cérebro, ouvidos, olhos, notando a linguagem corporal das pessoas, para saber se eles realmente tinham me compreendido. Eu mantinha contato visual. Eu sempre assegurava que todos compreendiam claramente o que eu era dito antes que eles se afastassem de mim. Eu tinha foco antes. O que aconteceu? Sim, foi isso que trouxe excelência para a empresa. Eu me lembro quando começamos a implementar essa normativa de comunicação clara, essa habilidade de ouvir honestamente e falar com clareza. Foi isso que trouxe excelência para a empresa. Aí, como num passo de mágica, aparece a deturpação. Aí ele, essa coisa de clareza não existe. Você está se enganando com isso. Essa coisa de olhar nos olhos, linguagem corporal, é tudo bobagem. As pessoas querem autenticidade. Você acha que eles não percebem quando você fica procurando palavras? Isso parece muito falso. Não parece autêntico. Ninguém do operacional está interessado em coisa de missão, visão, valores. Nada. Eles só precisam saber o básico para fazer o seu trabalho e depois irem para casa. É tudo o que eles querem. Entende? E ele desaparece também. Aí o senhorio está lá na sua sala, olhando para o lado de fora da janela e relembrando o dia que ele foi contratado. A liderança perguntou qual era o meu ponto forte. E eu me lembro que eu respondi: ensinar aos trabalhadores a assumirem responsabilidade do trabalho que fazem. E para isso, eu deixei muito claro que a empresa deveria adotar uma cultura de confiança e de inclusão. E que a minha estratégia era aplicar o manual do colaborador, que seria ensinar os aspectos das tarefas que cada colaborador deve possuir. E elas são paixão, né? Então, se você pode escolher sua atitude, escolha sempre a melhor. No âmbito da competência, saiba o que, quando e como fazer a sua tarefa. Flexibilidade, esteja sempre aberto a aceitar ideias e métodos novos, sem comprometer os seus valores. E no âmbito da comunicação, ouça intensamente e fale com clareza. No aspecto do senhorio, assuma o controle de suas ações, comportamento e desempenho. Com isso, a liderança falou assim: quando é que você pode começar? Porque ele se deu conta que era isso que estava faltando dentro da empresa. E ele começou a trabalhar, né? E ele lembra que logo que ele conseguiu incorporar essa cultura, a excelência e a performance foram contratadas. Aí, enquanto ele está meditando nisso, do nada, aparece Pose. Aí ele, quem é você? Aí ele, eu sou Pose, e eu represento os trabalhadores. Vocês estão exigindo demais de nós. Seu manual de senhorio é ilusão. Nós só queremos cumprir nossa jornada e ir para casa. Não temos ações na empresa. Então, para que nós vamos caminhar a próxima milha? Para que nós vamos ficar fora do expediente? Para que nós vamos ajudar o outro a fazer o seu trabalho? Não. Essa falsa noção de que somos ouvidos e, no fim, fazer só o que vocês querem, já deu. Não somos dono. Somos vítimas. E vítimas apenas fazem o mínimo para ficarem fora do radar. Se vocês querem o nosso melhor, dê-nos o seu melhor. Sem promessas vazias, sem desculpas, sem manipulação. E aí, no que ele sai, ele joga um jornal na mesa do senhorio, que diz assim: empresa GS perde sua posição de excelência e despenca para a média. Aí o senhorio diz, não! Aí ele sai correndo e convoca uma reunião junto
com todos os membros da equipe e, curiosamente, alguns colaboradores pedem para participar. Aí eles deixam e o Paixão começa a dizer, né, dessas coisas, essas aparições estranhas que houve. Ela falou assim, sim, essa pessoa que apareceu para mim disse que eu tinha que enfraquecer a paixão, a energia, o entusiasmo no trabalho de cada um e nas suas interações. Aí a competência falou assim, e para mim foi tipo impedir o treinamento necessário para crescerem, serem melhores no que fazem. Aí flexibilidade falou assim, para mim foi seguir com rigidez as políticas e os protocolos, sem olhar para alternativas e sem abraçar mudanças. Aí a comunicação falou, sem falar na habilidade em confundir as mensagens veiculadas, que era uma das coisas que eles faziam. Aí, Jena, uma das colaboradoras presentes, ela falou assim, nós os conhecemos, eles estão sempre circulando entre nós, todos eles. Aí, cria assim aquele espanto, né, entre todos, e daí o Jário toma coragem e ele diz, fui eu quem enviou o bilhete de resgate. Aí eles ficaram assim, perplexos. Aí aparece a Júlia e ela fala assim, há muito notamos que a excelência havia desaparecido. E tentamos por vezes chamar a atenção de vocês, sem chance de dar certo, ninguém nos ouvia. Comunicação, você é bom para dizer o que, quando e como fazer, mas nem sempre nos ouve. São poucos os que fazem corpo mole na empresa. A maioria pega pesado. E não venha com o argumento que Pose usou. Ele não nos representa. Eles representam uma minoria entre nós. A maioria de nós quer fazer o trabalho e fazer bem feito. Aí ela se dirigiu para Paixão. Paixão, você sabe o que nos motiva a querer a excelência? Aí ela ficou rubra, né? Aí ela, respeito. Júlia falou, né? Respeito é um motivador poderoso, assim como se importar. Nós queremos saber se o que fazemos está fazendo a diferença na empresa. E também, reconhecimento e apreço são motivadores poderosos. Aí ela vira para a competência e fala assim, nós queremos ter a informação, treinamento, suporte e a tecnologia próprios para sermos os melhores. Tudo o que queremos é a ajuda de vocês para adquirirmos as habilidades necessárias para tal. E a sermos ouvidos. Nossas ideias e soluções para os problemas podem surpreender vocês, porque nós é que executamos a tarefa. Então, nós temos também ideias e como resolver os problemas que aparecem. Aí, o senhorio diz assim, pelo visto, estamos todos uníssonos em querer nossa excelência de volta. E creio que todos já sabemos como. Então, vamos ao trabalho. Aí todos saem e nós vamos passar agora para um pouquinho de reflexão pessoal. Então, vamos voltar ao quadro do Dan. Dan continuou refletindo sobre os pilares da excelência. E ele estava refletindo na questão da flexibilidade. E ele lembrou de umas férias que ele tirou com a família para Disney, e lá, aí, só que no dia de ir para o parque começou a chover. Mesmo assim ele queria ir, mas Lia insistiu, falou assim, não, a gente pode ir outro dia. Ele, não, mas estava na nossa programação de ir hoje. Ela falou assim, oh, tem coisas, nem tudo você pode controlar. Então, tem coisas que a gente precisa se adaptar às barreiras que surgem. E aí ele lembra que naquele dia eles tomaram a decisão de ficar na piscina do hotel e que tiveram um dia assim formidável em família, todo mundo se divertiu bastante. Aí ela acrescenta, né? E você precisa ser um exemplo para as crianças.
Aí na questão da comunicação, ele se lembrou de um episódio que eles estavam na mesa do jantar e o filho dele falou assim, pai, eu tenho um trabalho de casa que eu queria muito que o senhor me ajudasse. Aí ele chegou e só respondeu assim, bom trabalho, filho, muito bom trabalho, continue assim. E o filho saiu, né, todo triste, porque viu que ele não ouviu coisa alguma. Aí depois, Lia chega para ele e fala assim, você ouviu o que o teu filho falou? Aí ele, não, mas eu falei para ele que ele era para continuar o bom trabalho. Ela fala assim, mas ele te pediu foi uma ajuda no trabalho dele. Aí ele ficou assim, né, estarrecido. Aí ele falou assim, ele tomou uma decisão, eu vou pedir para minha família me ajudar. Porque se a gente se lembra aquele dia da nossa viagem à Disney, é, nós podemos reverter muitas dessas situações. E quando eu não estiver sendo um bom ouvinte, eles podem simplesmente brincar assim comigo, né, dizendo para eu colocar a orelha do Mickey Mouse, né, que é aquela orelha grandona. Então, uma estratégia legal, né? Aí ele pensou na questão do senhorio e lembrou que quando eles foram devolver o carro alugado, que estava muito enlameado e tudo, Lia falou assim, poxa, nós poderíamos mandar lavar o carro, né, antes de entregar. Ele, não, esse é carro alugado. Aí ele se deu conta que a Lia já tinha essa qualidade de senhorio dentro dela, né? Então ela sabe muito mais de senhorio do que eu, ele refletiu. Aí ele teve assim aquela epifania, isso, senhorio é tudo, senhorio é a chave. Aí eu vou pedir para Lia, para ela me ajudar a viver em excelência no nosso relacionamento. Isso é possível. Eu preciso acordar de manhã com entusiasmo renovado, lembrando a história do cão feliz, né? E a partir de agora, eu sou responsável pelo meu trabalho, pelos meus relacionamentos, pela minha vida. E aí passaram-se alguns dias. Ele foi visitar a liderança. Aí ele chegou lá assim, e aí a liderança chegou, né, todo orgulhoso, falando, né, que a excelência voltou. Aí ele falou assim, e como está a paixão? Ele, os trabalhadores vêm para o serviço orgulhosos do que fazem. E veem os desafios como oportunidades agora. Aí ele, e comunicação? Comunicação, nossa, voltou a produzir conversas produtivas entre eles, ao invés de críticas, e todos praticam o ouvir atentamente. Aí ele, e a competência? A competência está buscando treinamento que associa o desenvolvimento técnico, mas integrado a objetivos pessoais, porque isso estimula mais, né, os colaboradores a fazer os treinamentos, né, a ter mais habilidade. E mais ainda, ela está mitigando o compartilhamento do conhecimento interno entre os colaboradores, né? O que sabe mais ensina ao que sabe menos. E nem todo mundo detém com maestreza uma mesma informação. Então, se eles compartilham entre eles, todos crescem, toda a equipe cresce. Aí ele, interessante, e a flexibilidade? Aí ele, os trabalhadores estão mais abertos às mudanças. O foco deles é no que leva ao sucesso da empresa, ao invés de quem ganha o quê, né? Que eles ficavam só olhando, mas eu faço isso e fulano de tal ganha mais do que eu, né? Aquela história. Mas isso acabou. E o senhorio? Aí ele falou assim, eles abandonaram a mentalidade de vítima e assumiram mais responsabilidade com poucas desculpas. Aí eles começam a refletir no plano pessoal, né? Aí o Dan falou assim, sabe, liderança, isso tudo que aconteceu, né, desde que a excelência foi sequestrada daqui, me fez rever muitos aspectos da minha vida, não só profissional, quanto pessoal. E eu coloquei em prática esses pilares no meu trabalho e agora
no meu relacionamento com a Lia e com as crianças. Olha, está indo muito melhor. Nós estabelecemos estratégia de comunicação, eu estou sendo mais flexível, as mudanças, e nós criamos, assim, mecanismos, né, de alerta quando eu estiver, a gente sempre acaba, né, é, saindo, né, do estado de maior potencial. Então, estamos, nossa, muito melhores. E daí o liderança fala, eu confesso que eu estava a ponto de me divorciar, naquela época que a excelência foi sequestrada. Mas com o empenho que nós tivemos que colocar para que a empresa voltasse ao seu estado de excelência, isso me ajudou muito a, a colocar em prática esses pilares no meu casamento. Isso deu um novo rumo ao nosso relacionamento. E agora nós estamos comprometidos a trabalhar esses pilares e restaurar nosso relacionamento. Então isso foi também muito bom para minha vida pessoal. Aí o liderança fala assim: bom, vamos lá para o salão de festas, porque nós promovemos uma recepção para o retorno da excelência. Aí eles se encaminham lá, né? E chega lá, aí tá nos funcionários, a equipe, todo mundo lá, super feliz, assim que a excelência entrou, né? Todo mundo, né, super contente e bem-vinda, excelência, né? Aquela coisa. E aí eles dão uma oportunidade para ela fazer um discurso. A excelência fala: gente, é bom demais estar de volta. E eu sabia que vocês iam conseguir dar a volta. Agora, tem que ter em mente que são sempre os trabalhadores. Eles são os primeiros a sentirem que algo está indo errado. Então eles precisam ser ouvidos. E como que pode ter levado tanto tempo para vocês sentirem falta da excelência? E depois que perceberam, vocês notaram o tempo que levou para trazer a excelência de volta? Então, o preço a ser pago pelas empresas para manter o estado de excelência é que todos devemos trabalhar consistentemente, maximizando os níveis de paixão, de competência, de flexibilidade, de senhorio, de comunicação. Então, não pode priorizar um e deixar o outro diminuir. Pois a excelência organizacional, ela só é alcançada quando a excelência individual se torna coletiva. Então, nós temos que ajudar os funcionários, os colaboradores, a alcançarem a sua excelência individual. Que aí, como um coletivo, nós tornamos a empresa também excelente. E manter a excelência requer compromisso, coragem e trabalho árduo em todos os pilares. Deixa eu exemplificar. Imaginemos que tem uma pessoa muito competente, que trabalha com paixão, que toma responsabilidade total em tudo que faz. E parece muito bom, né? Aí todo mundo, sim, mas essa pessoa não ouve ideias e opiniões dos outros. Ela é muito rígida. Então, no plano pessoal, ela até está bem, mas ela não agrega ao time, porque as pessoas não podem contar com ela. Ela não tem comunicação, né? E sem isso, ela não coopera para a excelência coletiva. Por outro lado, se a gente imagina uma pessoa que é muito comunicativa, aquela gente boa que todo mundo gosta, né? A pessoa que é super flexível, não, a gente pode dar jeito, sim, e até assume responsabilidade total do que faz, mas a pessoa está sempre atrasada, a pessoa comete erros, acaba sobrecarregando os outros, e porque ela tem esse problema da competência da entrega de resultados. Então, isso também não serve. Para que
a excelência funcione, nós precisamos manter esses pilares todos em 100%. Sempre trabalhar nesse sentido. Porque excelência, ela é viver com integridade, com honestidade, com sinceridade e sempre fazendo o melhor em tudo. Não porque alguém está vendo ou para ser recompensado de alguma forma, mas simplesmente porque é o certo. Então, essa é a nossa motivação para perseguir um estado de excelência na nossa vida. É porque é o caminho certo. E assim nós chegamos no fim do nosso treinamento em excelência. Eu espero que, se você assistiu como indivíduo ou como grupo, que vocês tenham a oportunidade de conversar, de trocar ideias, de ver como que cada qualidade, né, apresentada reflete no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal, e tentar colocar em prática, principalmente esse conceito de viver com intensidade, de viver com paixão, de viver com aquela atitude do cão feliz, né? De estar sempre entusiasmado em ver as pessoas, de estar sempre demonstrando alegria quando aparecer obstáculos, de encará-los como oportunidades sempre, de garantir uma comunicação bastante efetiva. São todos requisitos muito importantes para termos uma vida produtiva. Eu peço desculpas de antemão que esse vídeo ficou bastante longo, mas eu queria concluir, né, nesse vídeo todos os pontos necessários, e eu sugiro, se vocês puderem colocar nos comentários os aspectos que foram relevantes para vocês, né? E sugestão até, né? Eu acho que esse compartilhamento é importante e eu fico à disposição. Vocês podem escrever no comentário alguma dúvida ou algum detalhe que talvez eu possa esclarecer. E vamos, então, eu espero contar com vocês num outro treinamento. Tá bom assim? Muito obrigada mesmo pela tua participação e compartilha o vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar de uma vida de excelência.